Olá, tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao programa A Arena do Futuro. Hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso, baseado, claro, em Apocalipse. E você é muito bem-vindo, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Antes de começar o tema, eu quero só lembrá-los que nós estamos nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, por exemplo, que é @Arena do Futuro. No Facebook é facebook.com/Arena do Futuro. E ainda nós estamos no Instagram. É só você digitar Arena do Futuro e aí você já tem ali o nosso espaço no Instagram. E além disso, nós temos também um blog que está dentro do site oficial da TV Novo Tempo. É só você entrar em novotempo.com/Arena do Futuro. E é importante você saber que no blog nós colocamos os programas que aqui são apresentados e você pode enviar o link, comunicar a um amigo, a uma amiga. É um instrumento de missão, de evangelização em favor dos seus amigos, certo? No Facebook, além da gente colocar textos, banners, tudo isso, nós colocamos diariamente um vídeo. É um vídeo pequeno, 2 a 3 minutos, gravado de maneira bem simples, no meu dia a dia, nas viagens pela América do Sul, nos 8 países. E esses vídeos, embora simples a forma de gravar, mas as mensagens são muito boas, são bíblicas, são realmente para fortalecer a fé e ajudar na caminhada cristã. Vale a pena você ficar ligado no Facebook e partilhar com seus amigos também. E eu quero agradecer a todos por estarem seguindo o Arena nessas redes sociais. Agora chegou o momento do nosso estudo bíblico em DVD, A Verdade. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha 2 objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Bem, vamos direto agora ao tema de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo interessante sobre Apocalipse 1, 2 e 3, que são as 7 cartas de Jesus para as 7 fases da igreja cristã. Ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse. Já estou com a Bíblia aqui, você deve estar com a sua Bíblia aí também. Pegue uma caneta ou pegue o seu computador, alguma coisa para você anotar. E vamos abrir a palavra de Deus diretamente no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, só para relembrar alguns detalhes do programa anterior. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, ao falar sobre esse assunto, eu me sinto mais seguro ainda, porque há pouco tempo atrás eu estive nas 7 cidades mencionadas aqui, que atualmente fazem parte da Turquia e que nos tempos bíblicos faziam parte da Ásia, tudo aquilo fazia parte da Ásia. E também eu estive na ilha de Patmos, onde João teve as visões do Apocalipse. A ilha de Patmos fica hoje no território da Grécia, no mar Egeu, no Mediterrâneo. Então ali a gente pôde fazer alguns estudos mais, gravar também um DVD, o DVD A Última Esperança, que a gente ofereceu aqui há algum tempo atrás, e ainda você pode encontrar esse material. Mas o destaque aqui, e a razão pela qual eu estou dizendo isso, é que quando você lê na Bíblia sobre as 7 igrejas, é bom relembrar o que falamos no programa anterior, que são 7 fases da igreja cristã, que começam na primeira vinda de Cristo e termina na segunda vinda de Cristo. Então vai do ano 31 da nossa era até a volta de Jesus. Hoje queremos falar sobre a primeira carta que Jesus enviou ao primeiro período, a primeira fase da igreja cristã, conhecida e mencionada na Bíblia como Carta à Igreja em Éfeso. É interessante que esse termo Éfeso
significa desejável, já mostrando que a igreja em Éfeso era uma igreja que tinha um certo fervor, era uma igreja fiel, era uma igreja obediente, era uma igreja que tinha aquele espírito de Cristo, porque ela começa exatamente no ano 31, quando Jesus foi crucificado. E a igreja em Éfeso, ou esse período de Éfeso, é o período da igreja apostólica, quando os apóstolos eram os líderes desta igreja. Portanto, é algo muito interessante. Imagina se você frequentasse uma igreja onde o pastor fosse Pedro, onde o ancião fosse São João, onde o diácono fosse Tiago. Imagina uma igreja com os apóstolos sendo os líderes. Com certeza seria uma igreja extraordinária, como de fato foi. Então, Éfeso é essa igreja do período apostólico. E alguns detalhes curiosos aparecem na carta que Jesus mandou, a primeira fase do cristianismo. Lembrando que Éfeso representa esta primeira fase, que vai do ano 31 até o ano 100. O ano 31 foi quando Jesus foi crucificado e o ano 100 é o ano aproximado em que morreu o último dos 12 apóstolos. Para cada carta, são 7 fases da igreja, e para cada fase Jesus mandou uma carta. E para cada carta, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. São expressões diferentes que se referem ao mesmo Jesus. E a carta, ela é enviada ao líder da igreja, seria o pastor, seria a liderança da igreja. E na carta diz assim, eu vou ler para você, Apocalipse 2, verso 1, ouça só. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então veja, a carta é escrita ao anjo da igreja. Esse anjo da igreja, essa expressão anjo, se refere justamente à liderança da igreja, incluindo o pastor e a sua equipe que administra e que coordena a igreja. E quem é que escreve ao anjo da igreja? Na sequência do verso, diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você viu como que Jesus é apresentado aqui? Jesus é apresentado como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Assim, Jesus é apresentado. Portanto, quem escreve a carta é Jesus. Quem recebe é o anjo da igreja, a liderança da igreja. Assim começa a carta, assim começa a mensagem. E as coisas vão ficando bem interessantes, e é como um quebra-cabeça que vai se encaixando, e no final você tem um quadro bonito, um quadro perfeito. A palavra de Deus segue ao mencionar esta carta, e agora eu chamo a sua atenção para o verso 2. Diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O verso 3 fala, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui na carta, no verso 2 e no verso 3, Jesus faz um elogio à igreja. Jesus está falando o seguinte, olha, parabéns para vocês, eu sei que vocês são fiéis aos princípios, eu sei que vocês não negociam os princípios bíblicos, e sei que vocês também colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são mentirosos. E o verso 3 fala assim, eu estou muito feliz porque vocês são perseverantes, vocês suportam as provas por causa do meu nome e vocês não se esmoreceram. Então Jesus, ao dizer essas palavras positivas, Jesus está dizendo o seguinte, eu estou muito contente com vocês, com a minha igreja. Por que Jesus usa essas expressões nessa carta? Porque desde o princípio, Satanás tentou contaminar a pureza da igreja. Nesse tempo a igreja ainda mantinha sua pureza, mas o diabo tentou várias vezes contaminar a pureza. A mesma coisa Satanás tenta fazer hoje. Quando uma pessoa é pura, é fiel, é uma pessoa obediente à palavra de Deus, o inimigo vem para tentar contaminar aquela pureza, para que a pessoa viva uma vida dúbia, uma vida onde ela tente servir a 2 senhores. Ou seja, o inimigo tenta de alguma maneira manchar a fé e a caminhada cristã das pessoas. Ele estava tentando isso aqui em Éfeso, mas não conseguiu, porque a igreja se manteve firme. E Jesus, então, valoriza essa firmeza, valoriza essa fé e essa perseverança. A igreja cristã
primitiva, logo no seu início, chamada de Éfeso aqui, a igreja dos apóstolos, era uma igreja que crescia. Só num sermão no Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja cresceu, depois mais 5.000, depois mais tantos mil. Diz um grande historiador conhecido, alguns falam Gibbon, outros chamam Gibbon. Esse grande historiador, ele diz que a igreja no período de Éfeso, ela começou ali, depois do Pentecostes, ela tinha 6.000 membros. Depois ela foi para 11.000 e depois foi aumentando e aumentando e aumentando, e a igreja não parava de crescer, porque o derramamento do Espírito Santo de Atos 2 ocorreu nesse período, ocorreu aqui, mas também nesse período de Éfeso aconteceram problemas, ok? Você vê que o período vai do ano 31 até o ano 100, e aqui no meio desse período você tem o ano 70, e o ano 70 foi o ano em que Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Lembra dessa história? Tito invadiu Jerusalém e aí destruiu, aí fez uma série de situações, de agressões e de guerra ali, e mais, eles saquearam Jerusalém, invadiram o templo, fizeram um monte de coisas, e resultado, eles roubaram o ouro, a prata e os bens de Jerusalém, e esse dinheiro, esse ouro e essa prata que eles roubaram de Jerusalém, sabe para onde foram? Eles usaram para construir o Coliseu de Roma. Sabia disso? O Coliseu romano foi construído com o dinheiro que eles roubaram nesse momento em que saquearam e invadiram Jerusalém no ano 70. Inclusive, este aspecto aqui aparece lá em Mateus 24. Você lembra em Mateus 24, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz uma advertência e depois, no capítulo 24, ele reafirma essa advertência, porque no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, ele adverte. E em Mateus 24, Jesus ratifica isso que ele havia falado no Sermão da Montanha, e eu quero chamar a sua atenção para Mateus 24, quando ele fala da grande tribulação, a partir do verso 15 em diante. Ele chama atenção, fala do abominável, fala da força assoladora e tudo. E quando chega aqui no versículo 19, aliás, no versículo 16, ele fala assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. E ele fala: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E ele fala assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E ele fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esse texto, que muitas vezes é mal compreendido por alguns, ele está se referindo primariamente à invasão de Jerusalém no ano 70. Primariamente se refere àquilo que aconteceu. E a Bíblia fala assim: ai das grávidas, e fala assim: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que essa advertência aqui? Ele chama a atenção aqui, porque o povo judeu e o povo de Deus sempre guardou o sábado. E também o inverno naquela região era e é muito rigoroso até hoje. Então Jesus fala assim: orem para que essa perseguição e essa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Se acontecesse no inverno, seria complicada a fuga. E se acontecesse no sábado, eles pegariam todo mundo no templo, porque eram guardadores do sábado. E quer saber o que aconteceu? Eles oraram. E a fuga e a perseguição ocorreu numa quarta-feira de verão. Não foi nem no sábado, nem no inverno. Deus é tremendo, rapaz. Vale a pena ser fiel à sua palavra. Então, a mensagem, a carta de Jesus a Éfeso, ela continua. Jesus elogia e fala assim: parabéns para vocês, porque vocês estão sendo perseverantes e vocês estão no caminho certo. Mesmo diante de tantas dificuldades, eles conseguiram manter a pureza e a fidelidade aos princípios da Bíblia. Quando você vai para o versículo 6, agora eu volto para Apocalipse, capítulo 2, verso 6, diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então aqui Jesus faz outro elogio e diz assim: olha, eu estou feliz porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau.
E Nicolau era um herege, era um dissidente, era um apóstata. E os nicolaítas eram desse mesmo espírito. Então, esse camarada, ele tentou entrar na igreja cristã e tentou trazer suas ideias contra os princípios bíblicos, e a igreja não aceitou. A igreja falou assim: não, aqui não, meu filho. Aqui não, senhor, aqui nós seguimos a Bíblia, ok? Aqui seguimos a Bíblia. E a igreja rejeitou os nicolaítas e o tal do Nicolau. Então Jesus falou assim: ok, é isso aí. Tem que manter firme a pureza da fé e das doutrinas. E ele continua e termina a carta no verso 7 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a carta, claro, eu não li toda a carta, li quase toda a carta. Mas Jesus, nessa carta, ele reconhece e ele valoriza a fidelidade da sua igreja. A igreja cristã primitiva, a igreja de Éfeso, é realmente para nós um exemplo do que deve ser nos últimos dias. Nesse período a igreja sofreu perseguições, ela teve vários problemas, tanto é que a igreja nesse período, ela também se reunia nas casas. Se você ler Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver a igreja nas casas, porque havia muita pressão e perseguição lá fora diante do que aconteceu no ano 70. Então a igreja, ela se reunia nas casas, ia também na igreja, no templo, perseveravam no templo, mas tiveram vários problemas. E por isso se reuniam nas casas, em famílias, em pequenos grupos e assim por diante. A igreja permaneceu firme nesses princípios e por isso ela passou a ser um símbolo da igreja ideal para os nossos dias. Claro, eles não eram perfeitos como nós também não somos, mas Deus deseja uma igreja mais firme, mais fiel à Bíblia. Hoje as coisas estão bem mudadas, você não acha? Hoje, por exemplo, você encontra uma série de crenças e doutrinas que não estão na Bíblia. Você pode ver por aí na TV, no rádio, na internet, nas redes sociais ou mesmo pessoalmente em algumas igrejas. Você vê que existem muitos pregadores que falam bem, que são pessoas apresentáveis. No entanto, o conteúdo das suas mensagens não são de acordo com a Bíblia e o seu contexto. O que a gente vê muito hoje são pregadores tirando o texto bíblico fora do contexto e como eles são bons de comunicação, acabam convencendo muitas pessoas. Mas o fato é que as pessoas deturpam a Bíblia e perderam a pureza bíblica, a pureza doutrinária. Hoje, nesse afã de ter um rebanho, vale quase tudo. As pessoas fazem coisas horríveis. Eu fico assustado quando vejo algumas situações dessas que eu estou mencionando. Nós precisamos voltar à Bíblia, precisamos manter os nossos olhos e o nosso foco no que está escrito. É isso aqui, ó. É assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Se assim diz o Senhor, eu creio, eu aceito. Agora, as pessoas estão inventando uma série de coisas por aí que não estão na Bíblia, que o Senhor nunca disse, e nós temos que tomar cuidado com isso. A igreja de Éfeso manteve a pureza do ano 31 até o ano 100. Mas quando morre o último dos 12 apóstolos, por volta do ano 100, essa mesma igreja pura, desejável, firme e fiel, ela passa por uma outra situação. E essa outra situação você vai saber no próximo programa. Aguarde, no próximo programa vamos falar sobre o que aconteceu depois da fase de Éfeso. Mas hoje Deus tem um chamado para você. O chamado de Deus hoje é para que, não importa como você se encontra agora, se você já conhece muito da Bíblia, pouco, mas o que Deus quer de você hoje é que você se mantenha puro, é que você se mantenha firme aos princípios da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, não adianta falar que é domingo, que é segunda, que é terça, que é sexta. Não adianta. Podem falar o que quiser, mas dentro da Bíblia você não encontra outro dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Vou dar outro exemplo. Se a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus, não me venha com outras coisas para serem adoradas, ok? Se a Bíblia diz que devemos adorar só a Deus, é só a Deus. Não adianta falar, não, mas isso aqui representa Deus, isso aqui simboliza Deus. Olha, você pode falar o que você quiser, mas se estiver fora da Bíblia, nós não aceitamos. Veja, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas uma coisa devemos colocar em nosso coração, é o que diz a Bíblia, assim diz o Senhor.
Mesmo que o Senhor diz seja difícil praticar. Eu sei que tem coisas que são mais difíceis, claro. Mas não é porque é mais difícil que eu vou rejeitar. Eu posso dizer assim, não, ok, eu entendi, eu concordo e eu quero seguir isso daqui. Mas é difícil, eu vou orar a Deus, eu vou me preparar, eu quero que Deus me ajude. Está tudo certo. Mas não fuja da Bíblia. Não fuja do que está escrito na Bíblia. Não tente colocar a Bíblia de acordo com aquilo que é conveniente para você. Você tem que se adaptar ao que está na Bíblia. E não a Bíblia se adaptar ao que você pensa, ao que você crê. Eu tenho certeza absoluta que se você voltar aos princípios da Bíblia e seguir e crer no que está escrito aqui, Deus fará mais milagres em sua vida. Deus fará mais coisas incríveis na sua vida do que tem feito até agora. E lembre-se, a igreja não é um comércio, a igreja também não é uma plataforma política. Muitas pessoas misturam as coisas. A igreja não é para promover o pastor A ou o pastor B ou fulano de tal. Não é para isso. A igreja é um lugar para receber pecadores, onde se abre a Bíblia, apresenta a cura, a solução, a salvação, o perdão e o caminho da obediência. É para isso que existe igreja. Infelizmente, as pessoas estão deturpando a razão pela qual existe a igreja. Éfeso é um exemplo disso para a gente. Deus derramou o seu Espírito no Pentecostes sobre uma igreja que era obediente, uma igreja que seguia a Bíblia. E vou dizer uma coisa para você: nos últimos dias agora, antes da volta de Jesus, Deus vai derramar outra chuva do Espírito. Aquela chuva lá no Pentecostes foi a chuva temporã. E a chuva que estamos aguardando agora é a chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva mais torrencial, é a chuva maior, é a chuva mais forte. A chuva temporã, ela é forte, mas ela é temporã, é para o início, é para o começo. Essa linguagem de chuva temporã e serôdia é uma linguagem bíblica, que foi inspirada na experiência lá de Belém, e lá de Jerusalém, e lá do campo, das plantações. Quando você planta qualquer semente, vem a primeira chuva para aquela semente brotar e crescer. Depois vem a chuva maior, a chuva serôdia, para justamente preparar para a colheita. Nós estamos perto da volta de Jesus e logo virá a chuva serôdia, que é um derramamento do Espírito Santo como nunca na história, algo maior do que o Pentecostes. E sobre quem Deus vai derramar o seu Espírito? A Bíblia diz sobre toda a carne, só que sobre os servos de Deus, os que são fiéis, o Espírito Santo virá para capacitá-los para pregar. E sobre aqueles que não são convertidos, o Espírito virá para tocar o coração deles, para aceitarem a mensagem. Entendeu? Assim como começou a igreja primitiva com o poder do Pentecostes, assim vai terminar a pregação com o poder do Pentecostes. Entendeu? Esse é um assunto muito sério e muito interessante também. Eu quero convidar você a sentar comigo no meu sofá. Vamos sentar aqui para a gente finalizar o programa falando um pouquinho mais sobre essa promessa maravilhosa, a promessa do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. Quer saber mais um pouquinho sobre isso? O tempo é curtinho, mas dá. Vem cá, pode vir, chega mais perto. Pode chegar mais perto, sem problema nenhum. Põe a sua cadeira aqui pertinho de mim, ou se levanta, ou puxa o sofá, ou arrasta a cama, faça alguma coisa e chega mais perto. Olha aqui, meu amigo, Deus é maravilhoso e Jesus ama você e Ele tem um propósito em sua vida. Agora, é importante que você faça a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? É a fidelidade, é manter-se firme nos princípios da Bíblia, ok? Se a Bíblia diz que é branco, não é preto. Se ela diz que é preto, não é branco. Se a Bíblia diz uma coisa, não adianta dizer, não, mas diz isso aqui, mas não é isso. Não pode. Então eu quero convidar você a se manter firme nos princípios da palavra de Deus. Está disposto? Você aceita a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, exatamente como ela é? Você crê nesse livro sagrado de ponta a ponta? Ou você é daqueles que crê mais na tradição do que na Bíblia? Ou você é daqueles que crê mais no que o pastor diz do que na Bíblia? Se o pastor falar uma coisa para você, você aceita como a palavra de Deus, mesmo que a palavra do pastor seja contra a palavra de Deus, a Bíblia. Eu já vi isso, sabia? Eu já vi gente que a palavra do pastor é mais forte do que a Bíblia.
Eu dizia, mas a Bíblia diz isso, olha, lê aqui. A pessoa diz, diz aqui, mas o meu pastor foi revelado que é assim, 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 assim. Então, a palavra daquele pastor é mais forte que esse livro aqui. Então joga a Bíblia fora, rasga a Bíblia. E fica só com a palavra inspirada do teu pastor. Para que serve isso aqui então? Então veja, você viu a que ponto chegam algumas pessoas? Chegam a esse ponto. Claro, não são todas, mas algumas pessoas chegam a esse ponto. E eu quero desafiar você e chamar você para ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não siga os homens, não siga a mentalidade humana, siga o que está na Bíblia. E você vai ver a diferença. Você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Quer saber mais? Quer conhecer mais? Quer se aprofundar mais? Está vendo esse site aqui? encontreumaigreja.com.br. Então entra nesse site, localize uma igreja adventista, vá até lá, diga assim, eu assisti o Arena, pastor Luiz me convidou para vir aqui e eu quero aprender mais da Bíblia, quero conhecer mais a Bíblia e quero ser mais fiel ao meu Deus. Eu tenho certeza que a igreja vai te ajudar e juntos nós vamos crescer e vamos nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Concorda? Concorda? Se você concorda, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem de hoje e porque essa pessoa tomou uma decisão de estudar mais a Bíblia e ser mais fiel à Tua palavra e aos Teus mandamentos. Eu entrego em Tuas mãos esta mulher, este homem, esta família e esta casa. Que quando Jesus voltar, estejamos preparados para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.